Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos continuar aqui o nosso estudo da carta de Paulo aos Coríntios. Nós estamos na primeira carta e vamos começar agora o capítulo 7. Bom, Paulo começa assim, ó. Passemos ao ponto sobre os quais me escrevestes. É bom ao homem não tocar em mulher. Todavia, para evitar a fornicação, tenha cada homem a sua mulher, e cada mulher o seu marido. O marido cumpra o dever conjugal para com a esposa, e a mulher faça o mesmo em relação ao marido. A mulher não dispõe do seu corpo, mas é o marido quem dispõe. Do mesmo modo, o marido não dispõe do seu corpo, mas é a mulher quem dispõe. Não vos recuseis um ao outro, a não ser de comum acordo e por um tempo, para que vos entregueis à oração. Depois disso, voltai a unir-vos, a fim de que Satanás não vos tente mediante a vossa incontinência. Digo isto como concessão e não como ordem. Quisera que todos os homens fossem como eu, como sou. Mas cada um recebe de Deus seu dom particular, um deste modo, outro daquele modo. Então, ele está aqui falando sobre a sexualidade vivenciada num casamento, né? Então, quando a gente tem um casamento, a gente tem um compromisso, a sexualidade deve ser vivida ali, né? E se por algum tempo, em comum acordo, olha a delicadeza, né? As pessoas, né, não quiserem ter relações por um tempo, ok, né? Principalmente se for para se entregar para a oração, mas depois, o que ele recomenda, né? Veja, essa parte aqui se fala mais das soluções. Aqui a Bíblia de Jerusalém faz essa diferenciação. Primeiro são os problemas, né? Agora são soluções para diferentes tipos de problema que as cartas trazem. Tanto que a primeira frase é aqui, ó. Passemos aos pontos sobre os quais vocês me escreveram. Ele está respondendo. Então, que a gente possa viver, sim, a nossa sexualidade de forma sadia dentro, né, das relações estáveis de compromisso. Porque ele ainda fala, ó, para que Satanás não vos tente, né? A gente não precisa nos abster de coisas que neste momento, né, talvez a gente não consiga ficar. E ele fala, queria que todo mundo fosse como eu sou, porque a gente sabe que ele não se casou, mas que ele tinha, né, a Abigail, que foi sua noiva, seu grande, né, seu grande amor, uma relação muito forte, muito profunda, né, mas que ele não chegou a casar porque ela desencarnou. Então ele conseguiu fazer essa dedicação profunda, né, à causa do Cristo, mas ele não está exigindo que todo mundo seja como ele, não é isso, né? Ele vai bem para a rotina, para a vida das pessoas, para a vida das pessoas comuns e mostra que é possível que a gente viva o amor fraternal proposto pelo Cristo no nosso casamento, na nossa família, na nossa igreja, no nosso grupo, no nosso trabalho, não é uma coisa distante, que eu faço de vez em quando e na minha rotina não tem nada a ver comigo. É pelo contrário, né? O Paulo ele vai lá para a rotina da gente. Contudo, digo aos celibatários, né? As pessoas que estão solteiras e as viúvas, que é bom ficarem como eu. Né? Então, assim, o que ele está dizendo não é ruim não ter uma vida sexual. É bom também, tem seu lado bom. Mas se não podem guardar a continência, se casem, pois é melhor casar do que ficar abrasado. Então, se a pessoa tem desejo sexual, é melhor se casar e viver a sua sexualidade dentro desse relacionamento estável, com compromisso mútuo. Quanto àqueles que estão casados, ordeno não eu, mas o Senhor, a mulher não se separe do marido. Se porém se separar, não se case de novo. Ou se reconcilie com o marido e o marido não repudie sua esposa. Então, o que ele está dizendo aqui, né? Se for possível, né? E olhando para a nossa realidade, a forma como a gente vê o casamento hoje, que é diferente da forma como se via naquela época. O ideal é que a gente consiga, né, nos desafios que a gente vive nos nossos casamentos, ali aprender a viver, né, o amor fraternal. Esse é um desafio, algumas relações vão ficando muito conturbadas e às vezes o melhor é a separação, né, em relação a evitar uma violência maior. Mas se a gente conseguir, né, perdoar, recomeçar, nos reconciliarmos, esse é um caminho de crescimento muito grande. Porque quando a gente convive muito com outra pessoa, a gente vê mais quem ela é e vice-versa. Então o outro me ajuda a ver as minhas sombras, né? As pessoas que me veem só de longe, que me veem só de vez em quando, falam, nossa, que legal, a Silvia é super legal. Mas quem convive diariamente vê as minhas profundas falhas, os meus limites. E não me afastar dessas pessoas me ajuda a me melhorar, né? Aos outros digo eu, não o Senhor. Agora ele está falando da percepção dele, não é mais o Senhor falando, é ele falando. Se algum irmão tem esposa não cristã e esta consente em habitar com ele, não repudie. E se alguma mulher tem marido não cristão e este consente em habitar com ela, não repudie. Pois o marido não cristão é santificado pela esposa e a esposa não cristã é santificada pelo marido cristão.
Se não fosse assim, os vossos filhos seriam impuros, quando na realidade são santos. Veja, então o que ele está falando, né? Bem da realidade daquela época. A pessoa se converteu ao cristianismo e pergunta assim para Paulo: nossa, Paulo, mas meu marido não quer. O que eu faço? Abandono ele? Ele fala: não abandona de jeito nenhum. Ele vai aprendendo com o seu exemplo, né? Não é que ele vai se tornar cristão necessariamente, né, nesse contexto aqui, mas o amor que alguém, com a causa do Cristo, né, coloca na sua própria vida pode contaminar. E é isso mesmo que a gente vê, né? Se o não cristão quer separar-se, que se separe, né? O irmão ou a irmã não estão ligados em tal caso. Foi para viver em paz que Deus vos chamou. Essa parte que eu achei mais forte, né? Deus nos coloca na vida uns dos outros para vivermos em paz. É lógico que a gente encontra os nossos desafetos, né? Às vezes do passado, às vezes aqui do presente mesmo. E isso não é fácil. Mas qual que é a proposta? É viver em paz. Eu não estou conseguindo viver em paz de jeito nenhum, né? Há perigos de violência, mas às vezes o melhor é separar e deixar que essa reconciliação ocorra em outro momento. Mas lembrando, né? A proposta da evolução só é possível pelo amor. E a gente vai aprender a amar, porque a evolução espiritual é uma lei, né? Não é uma opção. Na verdade, como podes ter certeza, ó mulher, de que salvarás o teu marido? E como sabes, ó marido, que salvarás tua mulher? Ou seja, essas duas últimas frases aqui é para questionar aquelas pessoas que às vezes não querem se separar de jeito nenhum, mas a outra pessoa quer, ela não está nessa sintonia, ela não, né? A gente precisa aprender a respeitar, né, o desejo do outro. E lembrando, foi para viver em paz que Deus vos chamou. Mas a gente termina aqui essa partezinha e continuamos semana que vem.